Olá, gente. Olá, tudo bem? Nós estamos aqui para mais uma conversa das quintas-feiras, né? Como de hábito, a gente fala sobre determinadas coisas. Geralmente eu começo já lá nos stories, dando uma pincelada nos temas que a gente vai conversar aqui. E essa semana a gente falou um pouquinho sobre aquela história, né? Que ser feliz dá trabalho. Mas de por que às vezes a gente se complica tanto, por que as coisas são mais difíceis para um do que para outros, por que determinadas pessoas são mais oneradas com dores, com doenças e mesmo assim são felizes. Tu vê essas pessoas sorrindo, tem outras pessoas que têm tudo para fazer viver bem, contabilizar a vida com uma maneira positiva, e essa pessoa, ela é queixosa. Claro que tem os traços de personalidade, claro que tem as questões dos temperamentos, claro que tem as questões das psicopatologias, as doenças emocionais, tá? Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando das pessoas que dentro do seu dia a dia, nas suas condições normais, têm um certo hábito, uma certa tendência a olhar a vida sendo mais pesada, mais carregada, né? A vida dessa pessoa se torna cheia de nós, né? Mais difíceis de serem desvencilhados e tal. E eu conversando sobre isso, alguém disse: ah, tua vida deve ter sido muito fácil para tu achar as coisas fáceis assim. Não, eu expliquei lá que não foram assim, né? Mas isso é um treino, é um jeito de olhar a vida, é um jeito que a gente tem de sempre tentar contrabalançar, que sempre tem fatos ruins, negativos, e também acontecem coisas boas. E tudo vai depender, claro, para o lado que eu vou direcionar a minha lanterna, qual é o lado que eu vou querer enaltecer, clarear mais e qual eu vou dar mais importância. Uma das coisas que eu penso que diferencia uma pessoa das outras há algumas características que a gente percebe muito claro, né? Tem algumas pessoas que a gente são otimistas, são pessoas assim, mas são pessoas que eu acredito que não são só otimistas. São pessoas que têm presença na vida, sabe? Elas se colocam na vida sabendo que elas estão ali porque elas merecem estar, elas conquistaram aquele espaço, né? Há uma convergência de um lugar interno onde ela sente que ela batalhou para estar ali e é ali que ela merece estar. Ela não se sente roubando nada de ninguém nem da vida. É o lugar dela. Ela sabe que ela está ali, que ela trabalhou para estar. Então isso é uma coisa que dá esse senso de eu estou aqui porque eu mereço, eu trabalhei por isso, e o que não está muito bem eu tenho que seguir arrumando, eu tenho que seguir investindo. Esse senso de presença é muito importante. Essa pessoa que tem esse senso de presença, ela é uma pessoa que ela chega, ela se cuida, ela é uma pessoa que tem atenção com o jeito que ela se veste, é uma pessoa que tem atenção com o jeito que ela se comporta, com o jeito que ela se comunica, é uma pessoa que ela é cuidadosa com ela, com a presença dela, ela se valoriza. Ela sabe, isso não é questão, gente, de andar arrumado ou desarrumado, mas é uma pessoa que cuida, ela sabe qual é o lugar que ela ocupa e ela respeita esse lugar. E ela respeita esse lugar pela maneira que ela se comporta, se valorizando, buscando, trabalhando as questões que precisam ser melhoradas e melhorando a performance dela. Então são pessoas que eu digo que elas têm presença, elas chegam e a gente percebe que ela está no lugar, naquele lugar que ela entende que ela deveria estar. Essas pessoas são pessoas que normalmente elas acreditam na história delas. E elas acreditam e têm algum controle sobre essa história. Elas entendem o lugar, elas acreditam que elas podem estar ali e elas respeitam esse lugar. Então, quando a gente se torna, quando a gente reúne esse senso de convergência, quando a gente se alia com a história da gente, a gente consegue, de uma certa forma, ir abrindo os nossos caminhos, facilitando essa caminhada pela vida. Esse atuar com presença, né, é um saber que a gente vai buscar, que a gente sempre tem um passo a mais para dar, que a gente não está engessado naquela condição, né? A gente se descola daquelas coisas que a gente não acredita. A gente se descola daquelas pessoas que nos põem para baixo. A gente se descola daquelas situações que não nos favorecem, que não nos valorizam. É um olhar respeitoso por mim mesmo. Eu
trabalhei para ser isso e eu não vou deixar que nada interfira nesse processo que mexa com esse ser que eu decidi ser, que eu decidi construir. Essa pessoa, ela nega o determinismo histórico. Ela não acha porque o pai, porque a avó, porque todo mundo foi assim, ela também tem que ser assim. Se a família inteira foi assim, ela tem que continuar sendo assim. Essa pessoa, ela desmancha esse conceito. Ela se percebe como diferente, ela se vê como capaz e ela parte para essa transformação. Então, vocês estão percebendo que não tem a ver com um fator genético, fator hereditário, não tem a ver com uma escolha de eu saber o que eu vim fazer aqui, de saber qual é a presença, qual é a ação no mundo que eu quero ter e partir, trabalhar para que essa ação se efetive. Eu escolho o mundo que eu quero construir para mim. Eu posso fazer isso. Nós vivemos uma sociedade que nos permite a gente trabalhar, se melhorar, se transformar. Então, isso dá trabalho. Claro que isso dá trabalho, porque às vezes eu tenho que deixar algumas pessoas pelo caminho. Às vezes eu tenho que abandonar algumas crenças pelo caminho. Às vezes eu tenho que fazer revisões constantes de mim e eu sou julgado. Às vezes a gente é chamado de egoísta, a gente é chamado de muito autocentrado. Tu só olha pro teu umbigo, tu só pensa em ti e na verdade nem é isso. Até pode ser, mas não necessariamente não é. Às vezes eu sou alguém que estou me priorizando porque eu sei que eu tenho que buscar coisas e que essas coisas somente eu posso ir buscar. Então, um jeito da gente ter essa ação no mundo é a gente ter consciência da presença que a gente tem. O que a gente veio fazer aqui? Por aqui que eu estou aqui? E que caminhos eu quero, que passagem eu quero, que história eu quero deixar aqui? Essa consciência de que eu estou aqui, mas que eu não vim a passeio, que eu tenho que deixar marcas, essa tendência que eu tenho de me buscar, melhorar sempre, que o Roger falava de tendência, atualização do ser, é que a gente sempre pode se melhorar. E quando eu tenho essa consciência que eu não estou aqui a passeio, que eu tenho que trabalhar, arregaçar minhas mangas para ser um ser humano melhor, faz toda a diferença, porque eu paro de me vitimizar, né? Palavra que está na moda. Eu paro de achar que o mundo me deve alguma coisa e trabalho para ir buscar aquilo que eu entendo que eu mereço. É isso. Então, assim, isso é fácil? Não, isso não é fácil. Isso é possível? Sim, isso é possível. Eu posso fazer isso se eu decidir que eu tenho que me transformar. E nunca o mundo foi tão favorável com a internet, com essa quantidade de material disponível de graça que tem. Então, hoje em dia, só vivem dentro de uma bolha, isolado, se lamentando, se queixando, se entristecendo, quem quer. Porque sempre tem 1000 caminhos, 1000 saídas. Esses vídeos que eu faço para vocês têm um pouco dessa ideia, assim, de acordar algumas coisas que está adormecido dentro de vocês. Eu não sou blogueira, eu não tenho a pretensão de ser uma vovó blogueira, nada. Eu entendi que por aqui, talvez, eu possa tocar alguns corações e fazer essa transformação que eu fiz em mim, que eu fiz na minha vida. E as conversas da quinta-feira, ela tem essa ideia de a gente conseguir juntos, quem sabe, fazer pessoas olharem o mundo sobre um outro olhar, se sentirem mais felizes e não gastar a vida, que é um bem precioso e que a gente tem que valorizar, porque a vida é um grande presente e que cada minuto perdido é um minuto que não volta, que a gente não recupera mais. Então é essa história, a gente tem que se melhorar, a gente tem que procurar, sim, e tem ferramentas para isso. Procurem ter presença no mundo. Precisem olhar, se perguntar o que vocês vieram fazer aqui e ver se vocês estão cumprindo a contento essa missão, tá bom? Se fica dúvidas, se vocês ficam incomodados, conversem comigo, mandem perguntas. Se vocês gostam desses vídeos que eu publico, compartilhem, me ajudem a chegar em mais pessoas. Quem sabe tem mais gente que a gente possa tocar um pouquinho e acordar e para uma vida mais harmoniosa e mais feliz, tá bom? Até quinta-feira que vem, um beijinho para vocês.